mwene areye miravo vanonto akhala miravo mwene ole arwa arumihaka watu kumanya kulubale otheni yari amiravo awa mwene weiwe avara yene muteko emwi kinthuna wela paka yothenila ekhala atu othene amiravo ngina phavela anashula tho uluvala no thena huna wo okothe ethuilele ero yale mpwaka ero ya sinariwaka para we atu thene roka na mawani ya okotheke atu thene uluvala yara mama yara pipya yara mudupanya yale watamanyan eriki ya uluvanle wahanu wo okotha ntakara ekano mwene ahehima atu thene na roma wani oro wokotha waphanya pipya wangu wokotha amudupanya wamu wokotha amama wangu wokotha isha mahiku manli elapo yotheni yare yothanana yare yomalele yare phomeru yare yothanani hayo ripi hamrima mahawo we atu theno uluvala yaho kuthu ya hanle yare amiravo bang omwene onaro holo vareka muteko theta ke lyalya sa ke puha kamiravo pahimla pono theni vanontu miravo mosa avara muteko wa mwene are na shula awamwene we are miravo ayole halile ola haro yo wiva apapa wena khala mama okhala wera mama yaho kwa khala yena hala na papa alela papa we emi papa yokhala ekana ekhumi wamwe aroni wive katu mashimiyo ngintu no wivana ngintuna we ko tukutherene mana nyute mukiyanre mana nyumu nikiva hali inare ankeli nkano no manera makina emru wero ukiva minkintune twenyeyo wo ohalo puhege emu nare miva ngini wivani mikini pavela we ko puheni kipavela we ko puhani vale eba mikina umuru heyoya babo kintuna ko henaro nare emu nare mukiemerere kintuna ko lelani akusha apapa arwaro hukukuni omwako ani khala ayya okati iphawu masi athimaka arwawe iwe wohoneliwabo avahaka hihale okathuveraka hihale namwene nomwene aya nihiku ni muhamwene ya murupa mpa nosuwela we mwene onurupeleli orentoko gine mapresidenti athwale pahavate makwarata amwene ano rupa mpa wa horo enowa amwene le mantheni wahako sulu sha yahili le rupa erwe enowe levolowa mirimani mpaka evolo marupo mpahi ele paheta samme ja enavira ero yakota bayanon ero ya feshariki iyano ora himuwa ya amwene ale sha we epute yano wojela we rera hey bavale enalla o unla bavale makwarto volo wamwe sha renka kia thowa wamwe niwe khwale wa mahasa sha mwane ale khiari maneria eno niwe no wele ereni bamkhora bavale o miria masi ke amojela o miria mara amojela ale ari male mpaka mahiku mararu hiureka mahasa bahileka vo omweno parandreni nere hai withani wa asuwe lyotheni amera bothono soma atho okhala no theni athana ana ka atho oweria yara mirabo kwathen yole habo ya wende twile simodo ukumi hewe no wel naro kale mukumi amweni ali vanonto mlopono la riva vale ahirowa okathen yole aro he yipawa ba hapa bawe arwa kontarle kahalel owani hali hiyawo amweni aho ari male yabolongwe nowa hapa pamuthi arotheya ariwa hai muntheya nimona ke ndreni ndreni mali kinano no manera emunari omwene dibon tonkelo holo mwene bo onkelo holo kimari wiva arthato kweno theni hoye baba mukashu darekere hetwe hi hindu ha emru mikaveya nkinswela nkano miru nkisomme nkani musuwela na teknolojia nyumroke tu anarona ari baba ntokomiko bwe haka ni mkileli mikino pentani upuwela apapa muthu eresisi khayela ola manaka ni onni ki pentamesho wo wihanu ki khalaka emuntu bangiviwa kahinyama kuhiwa emu eba uhiviwa mashimi ve mkashu daripa emru okhweyabo we hai emru okhweyabo maphia ka male la sato kone mwere nrowe kitherwa thwanli mro mavarana phulwanli maru hewe palasi wara waretao so mari hela ngwerre no wele khuma bakhani baba nere level mari hela wala athorwali ale shana phulwale mahaya omala no khala kumi ya muni mothe mo kiro go phera baba ntumaro ka muroke mukiveke baba mkihiwa ona nathi makana ro palasi woro hinye yele omanle no hikumararo o hikhalle batesaida hinye yasuntule athwale ahadi mira rasatu kona to nyuma ethiyo hinari baba muyiwalani ba mashinari nro wetu muroyi
aro ya kushiwa kataropa na romro oro ya variwa kana phulwani na ruhiwa babela pohiwa ya bana no wale wala onia ero khume no wele au kapa wale paroro wa varana phulu sha ena phanyane ya mwele ale morla ka iwe no wele phatiwa ka babele ena kubelhiwa mahaso bahiwa ena khala akumi ntokomo omwene ba hitheno mirebo la para aiwiwe ay phanya ave miruku yerki ari babele tho ashankalena hona kamanera ana hima wine ko hay apapa me banka wiwa we hayi nka wivale ya leta ke mahemere kuya ka tukuthero mako aro maro wele na ro wele na re ke wivio wa na ro mwa mwene na ro tinyuo atu theni ovinya mwene atu theni ari vavale avaro omtekon weiwe atu thena na mawani ya munla waro okatuo wunla ya aba maka kiwivale aka abi byaka kiwivale aka yele anarwere ina miva ko shukulu ko thamala okumya ko thikela kawaria yabo mahawa papa wena mahawa mutu onuwe nari apapanyo ya nuwe itate sowada takiva himiru kumie baba yale kina kawaria ka wiviwe akuma dele baba omweni ola kivinya ka omeke kwaka wotonro wabo mashi ya bakhani omwene le ria ria omwene ola tuwa waweano erote kilwe ke mpa yulu pale para papa wale então tema ya thala kela tiwi livro memori miruku andu a biblioteca ya miravo athuyalo owulu bala athwa alweni ekunyekeni andua biblioteca du jovem é o velho então ana mera vanti pale hana athuna na athu alweni ananwa kakha hata mwitheka mthenko wa intino yanyekeleni mashe toko wana. Olá, sejam bem-vindos a esta sessão. Estamos a iniciar esta sessão Tale Talks e hoje temos como tema de conversa histórias de mácua e os dilemas da tradução literária. E temos como convidado o Tomás Castelo, que já está aí na tela. Tomás Castelo é bem-vindo. Tomás Castelo é tradutor, é mácua português e inglês. Bem, não sei se é o contrário, mas pronto, essas são as línguas. É contador de histórias e também é professor, é docente na Universidade de Rovuma, em Nampula. E o nosso convidado para esta sessão, o Tomás Castelo, é bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Muito bem, então, pronto, estávamos a ouvir aqui esta história, tem ali uma legenda de tradução, não sei se aqueles que não podem ouvir, Makua conseguiram ler a legenda e compreender um pouco sobre a história. Se calhar podia pedir a partir daí, né, se calhar um minuto, um resumo geral do que a história estava a falar para aqueles que não podem ouvir Makua. Sim, em poucas palavras, a história sobre o Rei dos Jovens conta-nos aqui uma narrativa fictícia, não é uma realidade. A história não fala de uma coisa que aconteceu, mas ela conta que havia uma comunidade, uma sociedade em que o rei era jovem, e o jovem decidiu que não queria conviver com os velhos, queria ser líder de jovens, e que todos os velhos fossem assassinados. Então, aí ele decretou que todos fossem para as suas casas, quem tivesse um pai mais velho, um avô, todos os velhos assim deviam ser mortos. Então, mas depois desse evento da matança dos velhos, houve um evento, né, um acontecimento com o rei, em que, enquanto dormia, uma cobra entrou pela sua boca e ela tornou quer dizer, entrou até nas tripas, segundo a história, ela girou e voltou, a boca estava, aliás, a cabeça
da cobra estava na boca do rei. Então, quando o rei acorda, tornou-se um problema para o reinato e não havia nenhum jovem que pudesse encontrar uma solução para esse problema. E passaram 3 dias de tristeza na casa do rei, até que um dos jovens que tinha decidido não matar o seu pai e esconder numa gruta, sei lá, na montanha, segundo a história, foi visitar o pai e contou-lhe a história. Que, olha, pai, lá em casa do rei, há um problema que nós estamos a tentar resolver e não conseguimos. Então, eu não sei, mas há uma cobra que entrou na barriga do rei, a cabeça está na boca do rei. E nós estamos há 3 dias que não conseguimos ultrapassar esse problema. Então, o velho disse, olha... Castelo, parece que o teu resumo é contar a história novamente, né? Eu disse, parece que o teu resumo está a contar a história novamente. Então, acho que esse é o fim da história, realmente, né? O velho descobriu a solução, né? Ok. Pronto, então Okay. valeu a pena ter existido alguém que desobedeceu ao rei, né? Num contexto em que a ordem do rei era matar todos os idosos, não é? Então, aquele que desobedeceu ao rei depois acabou sendo o, digamos, o salva-vida, né? Do próprio reino. Bem, esta história remete-me, né? Quer dizer, pessoalmente, a 3 pontos de vista, né? Primeiro, porque parece que as histórias de Macoas exploram muito o caos, quer dizer, essa história de matança dos velhos, a história da cobra que entra no corpo do rei, enfim, parece que há muito caos aí, né? E depois, o segundo aspecto é... Exatamente, há muito terror, exatamente, sim, sim. Depois, o segundo aspecto é esta história do final feliz, né? Quer dizer, parece que no final tudo se resolve, o velho veio, conseguiu retirar a cobra e pronto, acabou salvando o próprio reino. E depois, uma outra componente, uma terceira, está nesta questão do arrependimento. Bem, por exemplo, no livro de Martínez, por exemplo, fala-se muito dessa questão do arrependimento, de que quando alguém passa por um processo de educação, né? O like you are, quando passa pelo like you are, geralmente é apresentado o seu comportamento, digamos, feio anterior, como forma de apelar ao próprio arrependimento. Bem, são algumas observações que eu faço ou algumas leituras que eu posso fazer desta história e se calhar perguntaria também ao próprio Castelo, não é? É possível estudar algumas técnicas de escrita partindo destas histórias que pela sua natureza são orais? Com certeza. Acho que uma das características das línguas africanas é que elas não têm literatura escrita, né? E o ponto de partida para entendermos a estrutura linguística, desde a fonética, a morfologia da língua, incluindo talvez sintaxe da língua, e um dia termos uma língua bem estruturada, seria a partir daquilo que acontece com a língua, que é a oratura, as histórias que os mais velhos contam para os mais novos. Então, eu acredito que se a gente fizer um catálogo das histórias orais que nós ouvimos das comunidades, aí nós podemos encontrar características da própria língua, né? Vamos encontrar consistência se fizermos análise de conteúdo destas histórias, né? Então, eu acredito que é uma fonte que nós podemos usar para começarmos a construir uma estrutura sólida das línguas africanas e de língua Imaco em particular, que ainda estamos num processo de construir a escrita, né? Ainda há muito debate sobre como que se escreve as palavras, há muito debate sobre como é que se pronunciam as palavras. Então, acho que se tivermos um catálogo consistente das histórias, aí nós podemos começar a desenvolver estudos. Já agora, por falar dessa coisa de pronúncia, não é? Há dias eu estava numa chamada com um amigo, então alguém perguntou, estás a falar que língua? E eu disse Makua. Disse, não, isso não é Makua, é Nahará. Né? Então, já agora,
parece que vocês que estudam essas coisas de língua, não é? Às vezes nos desmoralizam e nós ficamos a pensar que, não, parece que se eu falar aqui, vão dizer que não, estou a falar mal, porque não estou a falar aquele Makua que está padronizado. Não, qual é o seu pensamento? É todos nós tentarmos falar um padrão ou exercermos a liberdade de nos comunicarmos? É assim, há um princípio em linguística que o dono da língua nunca está errado. Né? Certo. Você não pode dizer que isso está errado ao falante nativo da língua. Ok. Seria uma aberração, porque ele é um falante, porque é dono da língua. Então, o que acontece realmente é que Makua tem cerca de 6 dialetos, é a mesma língua. Né? Talvez aqui eu possa aproveitar, apresentar a ideia de língua e dialeto, né? É que Sim. A língua já é um idioma mais geral, né? Mais grande daquele sistema de comunicação. Ao passo que o dialeto é uma versão da mesma língua. Como quem diz, se eu falo em Nahara, não preciso de estudar Makua para falar Xirimane. É como se alguém fala português no Brasil, vai falar português em Moçambique. Claro que saberemos que há pequenas diferenças, mas isso não nos impede de compreender o que o outro quer expressar. Então, eu não considero errado se alguém diz Mutu, outro diz Ntu, é simplesmente porque um fala um dialeto e o outro fala outro dialeto, mas é a mesma língua. Eles, os Makuas entre si, se entendem sem precisar de que alguém lhes ensine o que o outro está a querer dizer. Então, acho que não há nenhum problema. Ok, então significa que posso falar, podemos falar normalmente, não precisamos de nos preocupar em encontrar um padrão, por exemplo, que é o padrão que é escrito e, por exemplo, é estudado. Quando chegarmos à escrita, que é linguística aplicada, aí nós teremos que chegar a um acordo, né, entre as pessoas que estudam a língua, chegaram a um acordo de normalização, né, só para não haver muita confusão quando chegar a hora de escrever. Mas como linguista, acho que não há nenhum problema que as pessoas falem, desde que elas se entendam. Eu não estou para ir dizer ao falante da língua que isso está errado, mas para fins de comunicação escrita, claro que é necessário que a gente encontre uma forma de escrever da mesma maneira, ou então sabermos que esta mesma palavra pode se escrever assim, mas também pode se escrever desta maneira. Mas isso tem que basear-se num acordo entre as pessoas que estudam a língua, ou então a política, né? Alguém tem que um dia dizer, olha, pela lei, para quem quer escrever em Makua, a palavra água, por exemplo, é masi, ou masi, sei lá como ele vai dizer, mas esse grafema que ele vai, que vai ser aprovado pelo conjunto dos linguistas ou pela lei, é que será considerado como a escrita certa. Mas, como linguista, eu repito, não há ninguém que diga ao dono da língua que ela está errada, seria julgar a língua e aí já começamos a fazer juízo de valor das línguas e para os donos da língua, mesmo se fosse a minha língua, alguém vir dizer que eu estou falando erradamente a minha própria língua, seria um objeto de debate. Ok, tá bom, devolver uma escola e dizer, não, vai lá ao Centro de Línguas da Universidade para estudar Makua, porque parece que o Makua que tu estás a falar não é... Você fala mal. Sim, você fala mal, ok, essas coisas. Tudo bem, interessante. E já agora, essa história também, quer dizer, essa história e muitas histórias têm essa tendência de, pelo menos a história que ouvimos, não é? O respeito aos velhos, a questão da valorização da senioridade. Eu recordo daquela frase muito famosa de Ampateba, não é? De que em África, quando um velho morre, é uma biblioteca que arde, não é? Então, há uma tendência muito grande em várias culturas africanas de olhar para o sénior como repositório da moral, como repositório do conhecimento. Mas, em contrapartida, também uma outra abordagem, quer dizer, uma frase que me recordei quando estive a preparar este programa, do Alberto Viegas, né? Ele diz, ter língua curta não impede alguém de lamber-se,
e o próprio Viegas, quer dizer, aos 84 anos de idade, ele conduzia, movimentava-se, inclusive repetia uma frase muito interessante de que eu sou velho, eu sou jovem, mas do meu próprio tempo. Se calhar poderia te perguntar aqui, dentro da própria cultura macua, podemos considerar de que os storytellers, não é, os pensadores, eles não têm uma abordagem assim, digamos, uma abordagem de unanimidade, não é? A diferença de pensamento, a democracia do próprio pensamento na cultura macua. Ou eu estaria equivocado? Eu acho que entre os macuas, mesmo os contadores de história, nós temos histórias de crianças de 7 anos, de 8 anos, e temos crianças, aliás, histórias de pessoas de 40, 50, 60 anos. O que nós descobrimos nessas histórias é que elas não são artigos históricos, elas não são como uma lei, né, que alguém tem que guardar, conservar. Elas são como um método, né? São como um método de ensino ou de passar conhecimento, especialmente moral, de uma geração para a outra. Ora, nós encontramos histórias italês, agora no mês passado, quando fomos a Moropula, que falam sobre Covid-19. Quer dizer, uma forma de... uma história que remete aos ouvintes que, olha, é preciso ter cuidado com essa situação de pandemia, mas isso contado numa história. Eu até pensei, essa coisa de Covid-19 é de agora. Como é que entra no... Ou seja, não é uma história, entre aspas, tradicional. Sim, não é um ativo assim histórico, um ativo, como quem diz, como uma muralha. Não. O que é interessante é essa ideia de quando eu quiser criticar um comportamento, se eu quiser elogiar um certo ato, eu posso, não, sem apontar ninguém, transformar isso numa história, numa ficção, né? Okay. Então, aí você tem ocasião de criticar do mais velho ao mais novo, porque não aponta a pessoa como tal, mas os atos da pessoa. Então, é o que a gente percebeu, que não é só pelos mais velhos, pelos mais novos. A ideia é encontrar uma forma do mais novo falar ao mais velho, né? Mas sem ofender o mais velho. E o mais velho ensinar o mais novo, mas sem ofender. Quer dizer, a história em si, ela é deixada para que cada um possa encontrar-se na história e, como dizia Martine, arrepender-se de acordo com o que a história conta. Então, acho que esse é o teor essencial do que nós encontramos nas histórias, né? Talvez... Certo. Ok. Muito obrigado. Tem aí um comentário, a professora Maria Helena. Esse esclarecimento linguístico sobre língua e dialeto, normalização gráfica, certo e errado, é imprescindível no trato de qualquer língua. Acertadíssima esta nota do professor. Esta abordagem é necessária para as nossas línguas nacionais porque respeita a natureza das oralidades e da escrita. Muito obrigado. De fato, é uma questão, por isso que eu acabei colocando aqui, é uma questão que tem preocupado, porque há muito esse debate, não é? Numa situação em que estamos a falar, por exemplo, do Macua, que é uma língua que não tem livros, né? Não tem livros escritos, é uma língua que não é usada, por exemplo, como língua de educação. Nós não aprendemos a falar Macua, por exemplo, com um professor que nos ensinou o abecedário, nos ensinou as letras que existem, mas mesmo assim, quer dizer, aquele grupo que é um grupo muito pequeno, de pessoas que têm oportunidade, por exemplo, de estudar sobre essa questão das normalizações e que estão em debate, por exemplo, ao nível da universidade, voltam para nós e depois nos dizem que estamos a falar de forma errada, não é? Por exemplo. Então, acho que é por causa disso que eu trouxe e achei interessante. Mas agora, já estamos com muito papo, muita conversa. O Castelo também costuma recolher histórias
escutamos aquela história inicial que abriu a nossa conversa, é uma história que foi recolhida pelo Castelo e pelo seu grupo e tem feito várias recolhas de histórias ao nível das comunidades falantes do Makua. E estas histórias, para além de serem gravadas em vídeo, também são documentadas em texto escrito, não é? Sim, sim. Nós temos agora cerca de 84, né? 84. As histórias que nós temos, elas têm dois tipos. Tem umas que nós classificamos como Italé, né? E tem outras que nós, apesar que os donos usam assim como sinônimos, né? Entre Italé e Errantice, né? São termos que as pessoas usam assim de forma como se fossem sinônimos, mas nós decidimos categorizar. Os Italés são mesmo as histórias. Essas era uma vez, uma coisa que era um rei e tal, mas existe outro tipo que são anedotas, que é um Italé, mas que depois se coloca uma pergunta. E então, aí nós temos dois tipos. Os Errantices, que nós chamamos de Errantices, são mais curtos e têm o objetivo de interagir com as pessoas. Você conta uma história curta e depois deixa uma pergunta, a pessoa lhe responde certo ou errado e depois você diz qual é a resposta certa. Então, tem esses dois tipos. Não sei. Interessante esta definição. Quando nós estamos a criar a nossa editora, quer dizer, tivemos essas duas palavras, não é? Etale e Errantice. Então, pronto, nós ficamos ali, ok, vamos usar qual nome? Ok, eu disse, parece que Etale soa melhor, mas, sinceramente falando, agora aproveito confessar, não consegui encontrar esta diferença quando é que uma história é Etale e quando é que uma história é Errantice. E quando traduzimos, no caso, tendo em conta que, para efeitos de documentos, enfim, acabamos indo traduzindo para o português. Quando traduzimos para o português, acabamos também encontrando dilemas nesse tipo de situações, não é? Porque se Etale e Errantice são, na sua estrutura, textos orais elaborados de diferentes formas, como é que nós traduzimos isso para o português? Não sei se Castelo consegue me ouvir. Estou a notar aqui uma determinada falha. Bem, parece que algum problema aí com a rede do Castelo. Também tem outra pergunta, de novo. Helena, a normalização do Emáqua, como é escrito nos livros didáticos, por exemplo, não tende a ficar mais próximo do Emáqua do interior? Ok, já registrei essa questão. Bem, vamos esperar um pouco o Castelo, mas enquanto o Castelo vê, eu vou voltar a colocar uma outra história. Assim escutamos uma outra história, dentre as várias que o Castelo tem recolhido. E pronto, depois daí o Castelo vai responder as perguntas, porque ele está aí com a falha de internet. Então, vou fazer aqui uma partilha de uma dessas histórias que o Castelo recolhe, para podermos escutar. Elas têm uma legenda aí em português, para quem não pode compreender. E depois, no final, obviamente, fazemos um breve resumo. Pronto, então acho que podemos escutar a história. Havara arin namaye yolo pan. Inamaye le kusupa hina tothol. Anavinya orowa wala yolo pan. Arowa ola ka wana havara maakon. Arohiwa irosa tutuliwa ipuri sinchen. Arowa vinya kakusupa ole anakushe name mosa ni maakoro anamuruiha amonle ye. Opinya wana havara iwe.
inarwa onihala sayo ke nyena memosa meva ke no ikhala ka ina masaka ina masaka porque bueno wari no yotiana ke atothola ntome ke re ka tuthulia okenye ke moharo nada nkeniwe iya mina masaka utikihere weiwo we wala le ka musya nimike wala le ka musyaka melweni nikumane wala nokusaina mana tikihere wana nta komu kusupa khai wera weta pia kava ampanya havara pia we arike karwele wa konvita ri milatu saka avera kava ampanya i apia we eba so ware rilio ni wata khaliliwaka ahavarali kapia wana marokolo ntoko supole tokumanne na marokolo amwe androwo wameba mikarne na maka yotiana kirwakola maakoro ntova karuiha andro wirwa kwa ina masaya antao meva arunriwo wangwe melo ntova ko vera moten kina kwanya ahavara yakupandira twali bameva kireme kaka na marokolo mu kweyavo bayiwero weko wali milatu iyo sapukiwe meva ke norwa ole anaro na marokolo me khaya wera kese nyali ntao no piere ni kunelo lwala kaniwe inama yeso teni horwa na atu yale ya konvitariwe na heliwa mawira bano heba bana renle inama no yarne na mayuti yana na be no yarne yolo bana yuti yana ina totola antao inama ye eba no witi sawa yana sari solo bana burga har ma koro inama ikisa totola arwati sawa ya aru haya ndroke satukiwe akene navinya yakamo nikolani ovara iburi bana na marokola nira rwaka omwe wora yupia tokunshe yemanta ya titela akushamusa kwa iye titela anavinya nivaka nao tu aviraga riwato andro ula na marokolo viheriwa andro na marokolo ri anya katata ta andre hala yona ko wore bantu kina kiroti magili ro wiwo atu ale manu arwani omwe atata ta andre hala yona ko wore anta ovamiva kitima kiyago yoburantame lo mlopa nonni yara ntatike manu iwentaro lele sana atataya atiana lopa no matata twa lopa na taya andre na no webusive lo mlopa no yara omi vantatu vanirambo ruepa na havara yarni na masaya na mayo lopa nanto ale yarni na masotiana ntwani tuba ina mayo parwani omi nywan va mosole wero mlopa na tayara motashini wo winyu make ke inama ikalesa wawa ala inama yete sawo mutiano la porque mutiana ton yar na verdade eva no suela mulopa nole ponimo oliwa servo kusha memo sa como nyane ma korai do tenereba wakala vera sawa porque mulopa na kanayare inakusiwa inama inatikiro muni kolani ako ahavare na nyo na ma yotiana. Ok, parece que o Castelo voltou e também a história terminou. Castelo, podes comentar essa pergunta que está aí assim? Não sei se consegues ler. Sim. A normalização do EMACO, como é escrito nos livros didáticos, por exemplo, não tende a ficar mais próximo do EMACO do interior. E realmente esta foi uma das motivações. Nós temos histórias do distrito de Ribaue e Murupula, que tendem a ser mais o interior da região onde se fala EMACO, Nampula, né? Então, eu até tive algumas desavenças com os colegas que estavam a fazer a correção dos textos, né? Porque, de repente, as palavras que estavam lá não são as palavras que nós ouvimos na comunidade. Então, eu disse aos colegas, olha, acho que aqui, se o dono ler essa história, a pessoa que me contou ler essa história vai dizer, você contou uma outra história, né? Por quê? Porque realmente muitos dos colegas que estudamos essa coisa de língua, especialmente os que estudam assim, línguas bantu, emáqua, a literatura que existe, como é o caso da Bíblia Sagrada que existe, já traduzida em emáqua, há uma tendência de ser emáqua do dialeto enahara, né? Então, aí, quando os colegas encontram palavras do interior, há uma tendência de forma muito
muito rigorosa, corrigir essas palavras como se fosse esta palavra está errada. E voltamos àquele tema que eu dizia, olha, acho que é uma questão de convenção, né? De as pessoas se entenderem, né? Ou então alargar a língua, ter mais opções, especialmente no uso das palavras. Porque o conteúdo de construção frásica, né? A sintaxe da língua, ela não é violada, né? Porque é como um software da língua. Mas essas peças de palavras realmente há muita contradição. Alguns não reconhecem a palavra mutu, por exemplo. Uns vão dizer mutu, outros mutu, outros untu. Qual é a palavra certa? Esse é um dilema que, pronto, haverá um grande debate. Se nós tivermos um livro que diz untu, para pessoas que dizem mutu, aí as pessoas vão dizer, essa palavra não é assim como se fala. Quando o professor ler lá na escola, vai se contradizer com todos os alunos. Vão dizer, não, professor, não é mutu, é mutu, ou então é mutu. Né? E os alunos, como já vêm da utilização da língua a partir de casa como língua primeira, vão dizer que o professor está a falar de forma errada. Não sabe. Ok, bem interessante. Agora, estamos mesmo a chegar ao fim, temos que fechar, mas antes ia pedir para que pudesse ler, né, uma das histórias que tem recolhido. Já ouvimos duas histórias aqui, narradas por duas pessoas diferentes. Então, se calhar poderia o Castelo ler pessoalmente uma dessas histórias que já foi feita a transcrição para o texto. Ok. Eu não tenho a história impressa, né? Não tem problemas, pode ler aí mesmo no computador. Sim. Vou ler aqui. Como nós já ouvimos ali duas histórias, e as duas histórias são itálianas, eu proponho ler um errantista aqui, né? Ok. E quero desafiar ao Cassinda para responder... Vamos fazer o exercício. Então, a história tem como título E Papelo Ya Tata. Kirini atata ari opoma. Vano akile pela e papelo yiraka. Musulwaka kinora weiwo. Masi kimpavela we kipanye enama ya epuri. Masi enameyo ehikale yotiana nakala ehikale yolopana. Masi kale enama vano mio wavya enama ehikale yotiana wala yolopana nkini werea. Wira ale ehipie batevaka. Wi mio kotele ale wi mio kiwoteli he. Kiresai owakula waka. Wira ale ehipie vate vaka. Ni mio kiwote lihe. Kiresai owakula waka. Ayo é para mim o calcule. Ayo. Oh, ok. No, karo ira marwaka vale. Moruhe enamai ehikanle olo pana yehikanle etiana. Como que vem na mãe canle elo para nem canle etiana, então camorina manero pio anhaca isso. Ok. Então, a resposta é ntomio kinroa owakula wira. I nataka enama ehikanle yo lopana wala ehikanle yo tiana ko phanya. Masimwarwa vale marwe lanyu muhirwe bosisu muhirwe otana nakala muhiro ohio. Ok. Ok, tá bom. Acho que essa foi um pouco mais criativa, né? Foi um pouco mais criativa, então. Se ele diz que não quer um animal do sexo masculino ou do sexo feminino, o que quer é apenas um animal, então pronto, aí eu posso dizer, tudo bem, podes ver, vais encontrar um animal que não é nem macho nem fêmea, ok? Estive a traduzir, mas agora acho que já estou a conseguir traduzir melhor, né? Não é nem macho nem fêmea.
Ok. Yeah. Então, se a ideia é, quando vem para... Se vamos marcar um encontro, traga um animal que não seja nem macho nem fêmea, então eu vou dizer, tudo bem, vais encontrar um animal que não é macho nem fêmea, mas quando vem, não venha nem de dia e nem à noite. É isso. E aí criou o dilema. Bem, muito Dilema. obrigado, Tomás Castelo. Continue a fazer o trabalho interessante que tem estado a fazer, e nós vamos realizar mais conversas aqui, não só conversas em Makua, como dissemos, este canal, a ideia é trazer histórias de conversas em várias línguas, então tem as histórias em Swahili, podem encontrar também o vídeo em Swahili, vamos trazer conversas em Xangana, vamos trazer conversas em Shona, em Nyanja, então, em Sena, enfim, muitas línguas que vamos trazer aqui. Então, sempre que marcarmos uma conversa, vamos poder anunciar e a convidar todos. Por isso, é só fazerem um gosto aí, subscreverem o nosso canal e acompanharem. E podem ouvir muitas histórias e conversas em várias línguas, mas também podem acompanhar outro tipo de debate sobre várias questões contemporâneas africanas, literatura, cultura, pensamento, enfim. Castelo só pode dizer uma última palavra para fecharmos? Só dizer que realmente esse trabalho, agora temos já um manuscrito, né? Um texto de 64 histórias que nós gostaríamos de publicar ao longo deste ano. E estamos aqui a contar com Cassinda para nos ajudar a publicar esse livro, com o título Italês Amakua. Realmente não vamos pôr todos de Italês, vamos colocar alguns, né? E quem sabe vai ter um segundo volume daqui a um ano, quem sabe terceiro volume. E um dia vamos ter uma enciclopédia de histórias em língua Makua, que a próxima geração poderá pesquisar, estudar e saber como é que nós falávamos a língua há 30 anos. Ok? E muito obrigado. Com shukru vanchene, com a shukrela tuotene. Até a próxima. Ok. Com shukru nimeo.